Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, sexta-feira, já teve vídeo hoje, além da live do trio, 6 horas da manhã, eu postei um vídeo aqui com um desafio, tentar adivinhar todos os times que o Santos enfrentou no século, desde 2001, desafio enviado pelo Pedro, aqui inscrito do canal, muita gente tentou o teste, até agora não vi ninguém que tenha cravado todos os 165 adversários, se eu não me engano. O vídeo está aqui no canal, junto com o link para você se divertir. Este vídeo aqui está acontecendo nessa sexta-feira porque esta sexta tem sido um dia bem tranquilo, infelizmente e felizmente. Felizmente porque quer dizer que não aconteceu nenhum problema, não tem nenhuma bomba, nada demais, principalmente de ruim, aconteceu com o Santos. Infelizmente, porque seria uma boa vir aqui analisar um zagueiro que nos prometeram e não cumpriram. É difícil. Domingo tem jogo, estarei lá, inclusive. Aviso que se você não comprou ingresso e está pensando numa experiência diferente, eu estarei no camarote e você pode estar comigo. Vou colocar o link aqui embaixo para você comprar o seu ingresso lá no camarote. Galera Tricolor, claro, é o estádio do Morumbis, campo do São Paulo, onde jogaremos. Então, os camarotes lá tem muitos de empresas relacionadas ao São Paulo ou que fazem menção ao clube mandante. Um deles é o Galera Tricolor, que me convidou para assistir ao jogo lá. Os ingressos estão liberados para todos nós santistas comermos, bebermos e assistirmos a uma vitória do Peixão, pelo amor de Deus. Então, se te interessa participar deste rolê comigo no domingão, o ingresso está aqui embaixo. Na descrição você entra no link para comprar lá no camarote Galera Tricolor. Pois bem, tudo isso para a gente agora falar do vídeo, que é o seguinte: há alguns dias, mais ou menos 10 dias, 15 dias, eu dei uma entrevista a um jornal inglês, o The Guardian, um dos maiores e mais famosos da Inglaterra, para falar sobre o Neymar. Saiu uma matéria lá sobre o Neymar, né? Afinal de contas, a imprensa internacional aborda muito o Neymar. É um jogador que mesmo aqui no Brasil, perdão, tem muito interesse, né, dos gringos. Afinal de contas, um dos melhores jogadores de sua geração. E aí, fui surpreendido com esse pedido do Tom. Ele até assina a matéria, obviamente, aqui. Cadê o nome dele? Não está na matéria, muito bom. Tom Sanderson, tá aqui ao lado, o Tom Sanderson, que me convidou para comentar sobre a passagem do Neymar aqui no Brasil. Então eu vou ler essa matéria com vocês, demora um pouquinho para aparecer, mas eu sou basicamente o único entrevistado, então em algum momento eu vou aparecer. E aí vocês analisam a matéria comigo e o que eu disse. Será que vocês concordam com o que eu disse? Será que vocês discordam? Vamos descobrir juntos aqui no canal. Então eu vou colocar na tela a matéria e ler para vocês. O retorno de Neymar ao Brasil, uma forma mista, né? Grandes momentos, momentos ruins, uma briga com um fã e alguns golaços. De fato, ele brigou com um torcedor na Vila, mas também fez gol olímpico. Nos classificou no Paulista, ficou ausente muito tempo. Tem idas e vindas, grandes momentos e alguns momentos um pouco abaixo. Deixa eu fechar aqui e pronto, vamos lá. Eu vou, mas eu volto, né? Essas foram as palavras que Neymar escreveu de forma famosa numa parede lá no vestiário da Vila Belmiro em 2013, antes de cruzar o Atlântico para se juntar ao Barcelona. A mensagem aos fãs era muito clara: eu vou, mas eu volto. Grandes coisas eram esperadas dele lá, o maior jogador revelado pelo Santos desde que revelamos o Pelé. Os brasileiros esperavam, continuam esperando, enfim, que ele nos dê uma Copa do Mundo e tudo mais, papapá, papipi, popopó. Porém, aí vamos chegar na parte do Santos, né? Ele manteve sua promessa ao Santos, porém. Após apenas 7 jogos no Al Hilal, eles chamam aqui, né, de Ridiculous Spell, uma passagem até ridicularizada nas palavras do The Guardian pelo Al Hilal, ele voltou à sua casa ao Brasil, um homem muito mais rico, verdade, e ainda um dos jogadores mais caros do planeta. Ele assinou, primeiramente, um contrato de 5 meses com o Santos, essa matéria já saiu com ele renovado, tá? E, enfim, estreou lá no Paulistão. Aí tem algumas palavras dele, né, na volta e tal, e aí a análise continua. Após alguns meses desse abraço do torcedor que ele recebeu, o Neymar e seus torcedores correram o risco de se separarem, de entrarem num conflito. Houve algumas piscadas, alguns lapsos que colocaram uma esperança no torcedor de ver o antigo Neymar. Por exemplo, o gol contra o Flamengo é citado e é chamado até de, sem dúvidas, de world class, classe mundial, aí como queiram traduzir.
Mas, como sempre acontece no Brasil, o Tom fala, escreve, as coisas vão do 8 ao 80, ou do 80 ao 8, dos grandes picos ao desastre, rapidamente, logo depois de ganhar do Flamengo. O Santos, claro, perdeu pro Inter e pro Mirassol, vocês sabem bem. Aqui, inclusive, foi antes das vitórias contra a Juventude e quem a gente ganhou agora? Meu Deus do céu. Cruzeiro, foi mal Cruzeiro. Que loucura, deu branco. Então, enfim, tudo bem. Aí fala aqui como teve o gol anulado contra o Inter e que o Neymar, depois do jogo, naquela partida na Vila, acabou brigando com o torcedor, discutindo, né? Brigando, dá a impressão que saiu na mão. Não é o caso, apenas uma discussão. Bom, aí ele conta, né, pros gringos a situação da briga e tal. E, enfim, tá bom. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Independentemente do que aconteceu, não foi uma boa imagem para o Neymar. A sua reputação já tomou algumas pancadas, digamos assim. Ele não esteve em campo na derrota para o Corinthians na semifinal do Paulistão, em março. E depois foi fotografado no Sambódromo do Rio, no Carnaval. Aliás, foi antes, né? Ele foi antes e depois foi para lá. Depois não jogou, perdão. Aí que diz que ele foi zoado, gozado, enfim, por aquele aquecimento, fingindo que ia jogar e tal, e que isso deixou um pouco da torcida do Santos, ou parte da torcida do Santos, irritada. Aí o Tom dá créditos ao Casagrande, num texto do Casagrande lá, falando que ele trata o Santos como um clube de praia. Porém, olha só, Felipe Noronha, sou eu, que coisa, um fã do Santos e comentarista de futebol, muito obrigado. Atenção a essa parte, hein? Tem uma visão mais equilibrada da segunda passagem de Neymar pelo clube. Muito obrigado, Tom. Eu tenho uma more balanced view of his second spell at the club. Uma visão mais equilibrada. Gostei. Aqui é a nata do ouvinte Santos. Opiniões equilibradas. Gostei. Muito obrigado, hein? Eu nem conheci o Tom. Ele escreveu isso sem eu pedir, até porque se eu pedisse seria ridículo de minha parte. O que eu disse? Olha só. O sucesso veio fora do campo, com venda de camisas, maior alcance e seguidores em redes sociais e a chegada de patrocinadores. 6 Noronha, gostei. Como será que o Tom fala no Noronha? Noronha? Não sei, vai saber. No campo, ele não entregou tanto quanto os santistas esperam. Isso é um fato, na minha opinião. Quero saber a sua, deixem nos comentários. Claro, acreditar em títulos tão rapidamente era um pouquinho demais pra gente. É verdade, infelizmente. Mas mais vitórias e um futebol melhor era o esperado. Quando alguém volta ao Brasil, e ganhando tanto dinheiro quanto ele ganha, a gente espera um futebol melhor. E aqui eu reitero minha própria opinião, concordo comigo mesmo, que é uma coisa fantástica. Mas eu pergunto pra vocês acham que eu fui por um caminho correto? Lembrando que isso aqui, de novo, é antes do Juventude e do Cruzeiro, logo depois da derrota pro Inter. Vocês acham que, mesmo incluindo os jogos contra a Juventude e Cruzeiro, a gente esperava mais? Eu acho que sim, né? E que eu ainda acredito que ele pode entregar mais. Eu acho que essa evolução foi vista em alguns momentos contra Juventude e Cruzeiro. Por exemplo, Juventude ele fez 2 gols. Cruzeiro, o Fabrício Bruno tá passando aqui na Orla do Santos procurando ele. O Santos estendeu o contrato de Neymar até o final do ano, mas aqui ele ainda fala da janela europeia, né? Há boatos de uma volta dele para a Europa. Noronha, sou eu, não acredita que ele vá. Eu não acredito, sigo não acreditando. O que eu disse aqui? Vamos lá. Eu diria que o mercado europeu se fechou para o Neymar. Posso estar errado, mas observando como ele lida com o futebol e o alto nível do futebol europeu, o mais alto nível do futebol europeu atualmente, o que ele exige, eu acho que eles já não combinam mais. E eu vou concordar comigo mesmo aqui, o que é ridículo, mas de novo só para passar para vocês. Eu acho, e eu falava isso já na volta do Neymar, que no primeiro escalão europeu, aquele que a gente debateu muito durante a Copa do Mundo, os quase invencíveis, o Neymar já não joga mais. No nível futebol brasileiro, e que o Santos precisa, ele é importantíssimo. Eu acho que tem aí uma diferença que ajuda com que ele fique. Pelo menos agora, né? A gente não sabe no final do ano, mas vamos evitar essa discussão de que vai ficar, que vai sair lá pro final do ano. Neymar venceu todo o troféu grande, tirando um Campeonato Brasileiro pelo Santos. Porque nós somos impedidos, né? Vamos falar assim, pela CBF. Os torcedores esperavam que ele pudesse completar essa busca pelo título brasileiro no momento, mas pela posição do Santos na tabela, as nossas expectativas caíram. Se só quero não cair, mas se der pra pegar a Libertadores é nóis. Título eu não acredito, né? Também não dá pra ser tão ingênuo assim.
Vencer jogos com bons desempenhos. A torcida não exige nada além disso. Pá! Cravo essa também. Essa frase eu não coloco nem em discussão. Eu acho que é unânime, né? A gente quer o quê? Vitórias e atuação melhor. Com Neymar, sem Neymar, não importa. A gente quer ver o Santos jogando bem. A melhor coisa para todo mundo envolvido nessa história é que o Neymar fique no Santos até a Copa do Mundo. Eu disse a entrevista. Não acho que em outro lugar ele terá essa liberdade e esse apoio que ele tem no Santos. Apenas uma exceção existe na minha concepção para que ele não fique aqui. Se a gente não ficar na Série A. Aí eu acho que ele sairia, mas eu tenho muita fé que não será o caso, que a gente vai ficar, independentemente do Neymar ficar ou não. A gente não precisa voltar para aquele inferno. Por isso precisa de zagueiro, contrata zagueiro. Tirando isso, não acho que tenha alguma chance dele sair. Enfim, aí... não, a matéria saiu... Eu dei entrevista antes do jogo contra o Juventude, mas aqui já tá citando, ó. Neymar marcou 2 vezes uma vitória contra o Juventude. Enfim, aí ele termina com... Depois da partida, ele foi perguntado se... sobre o Ancelotti, tá? O Ancelotti estava lá, né? Se o que ele jogou teria impressionado o Ancelotti e sua comissão. Olha, não tenho que provar nada para ninguém, ele respondeu. Se o Ancelotti está confiante nisso... É o que importa e veremos na próxima convocação. E aí, vocês concordam comigo? Vocês acham que eu exagerei? Que eu faltei com algo? Claro, eu falei mais do que isso, né? Numa entrevista você pega 200 mil aspas e usa menos para caber na matéria. Mas dentro do que está aqui, dentro do que está aqui na matéria, o que vocês acharam? Vocês acham que é por aí? Que minha análise foi ponderada? Que eu errei? Que eu acertei? Enfim, comentem aí. Eu quis contar para vocês que estamos espalhando a palavra sobre o Santos pelo mundo, afinal de contas, é importante e é um dos motivos pelos quais o Neymar voltou, né? A matéria, como vocês viram lá no topo, tem um Neymar com patrocinador gigante, a camisa do Santos azul, outros patrocinadores na camisa, assim. São aparições do Santos por aí. Tá bom? Manda seu comentário caso queira, senão tá tudo bem também. Um beijo.